Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal Construção Imaginária. Hoje é dia 14/8/2024 e eu vou abordar os seguintes temas com vocês. A condenação do humorista Léo Lins a pagar R$ 100.000, né, de indenização para a comunidade dos surdos. E uma reportagem que saiu na UOL sobre o ministro Alexandre de Moraes. O título é Moraes fez tipo de ABIN paralela para investigar bolsonaristas. Antes de abordar essas matérias, eu quero mostrar aqui para vocês esse livro. Andrei Zadanov. Esse daqui, senhores, é um dos grandes teóricos da União Soviética, da antiga União Soviética, e de todo o horror que aquele povo passou, né, na mão do Lenin, Stalin e dos outros que vieram depois. Então eu vou ler aqui para vocês dois pequenos trechos. A literatura deve tornar-se a obra do partido. Assim dizia o Lenin. A literatura deve tornar-se a obra do partido. Vamos ver aqui. Não pode ser nem individual, nem independente da obra comum do proletariado. O leninismo parte do princípio de que nossa literatura não pode ser apolítica, não pode ser considerada a arte pela arte, mas deve desempenhar um papel de vanguarda na vida social. Então a literatura deve ser obra do partido, né? E o que tem a ver isso com a questão do humorista Léo Lins? Bem, o humorista Léo Lins, ele faz piadas num palco, né, de stand-up, se eu não me engano, que se chama, e vai lá assistir quem quer. Ele posta os vídeos dele na internet e assiste quem quer. Eu, particularmente, não sou muito ligado a essa coisa do humor, desse tipo de humor atual. Eu gosto muito daquele humor pastelão, do Chaves, dos Trapalhões. Gosto muito disso. Mas tem público para todo tipo de humor. Como aquele Bananinha que tinha no Comando Maluco. Eu acho aqueles caras hilários. O humor do palhaço eu gosto muito. Uma coisa mais infantil, né? Vamos dizer assim. E tem esse humor que o Léo Lins faz, que é um humor extremamente político. E quando o Léo Lins faz esse tipo de humor, ele automaticamente entra em confronto com uma certa militância que está alinhada com a esquerda. Então, o que aconteceu? Tá aqui, Léo Lins terá de pagar 100 mil por ofender surdos em vídeos e show em Sergipe. A Justiça de Sergipe condenou o humorista a pagar uma indenização por danos morais coletivos no valor de 100 mil por piadas ofensivas à comunidade surda, em show em Aracaju e nas redes sociais. Ora, gente, vamos lá. Eu não sei se vocês já repararam aí nos vídeos, mas eu tenho um cabelo que parece do palhaço Bozo, né? Ele cresce para os lados e falta cabelo em cima. E eu já ouvi inúmeras piadas por conta disso. Então vocês imaginem se eu consigo formar uma associação dos carecas que parecem com o palhaço Bozo e um humorista qualquer conta uma piada de careca e eu vou lá e os processo. E processo o humorista. Ou os humoristas. E peço 100 mil reais de indenização por ofensa à comunidade dos carecas que parecem o palhaço Bozo. É uma coisa complicada, né? O humor, quando ele é feito no palco, eu não creio que deva ser alvo desse tipo de censura. O humorista está ali em cima, ele é um palhaço, fazendo palhaçada para as pessoas rirem. Talvez seja uma coisa engraçada, talvez não seja engraçada. Porque se você vai processar o humorista, tem que processar também quem riu da piada. Aliás, a piada que ele fez, salvo engano, foi se uma pergunta, né? Se um mudo com mal de Parkinson, com mal de Parkinson é gago. Acho que é uma coisa assim, por conta da comunicação com as mãos. Então ele estaria tremendo e se isso seria uma espécie de gagueira. E por conta dessa piada ele vai ter que pagar 100 mil reais de indenização, ainda está em primeira instância, acho que eles devem recorrer,
a comunidade dos surdos. Isso é que me deixa muito louco. O que é essa comunidade dos surdos? Como que esse dinheiro vai chegar em cada surdo dessa comunidade? Sinceramente, eu não sei. Todos os surdos realmente se ofenderam? Não sei. Isso é muito estranho. Então, esse texto que eu li para vocês do Andrei Zadanov, ele mostra muito bem como regimes totalitários, e isso pode ser de esquerda ou de direita, eles tendem a tentar controlar a filosofia, lógico e evidente, porque a filosofia é o princípio de qualquer ciência, é a que te ensina a pensar. E principalmente o humor. Eles odeiam, ditadores odeiam humoristas, porque o humorista vai fazer chacota dele. A função do humorista é ridicularizar, é trazer o absurdo para as grandes massas de uma forma palatável e te leva a refletir sobre muita coisa. Então o ditador ele quer mudar o sentido das palavras, o que é humor, o que é certo, o que é errado. Ele quer mudar. Ele quer criar novas premissas, né, novas bases, novas estruturas, não por ordens espontâneas, como diria o Hayek, por ordens dirigidas, a imposição. Ele quer te obrigar a aceitar aquilo dali e, partindo disso, ele começa a edificar a sua própria utopia, onde a liberdade inexiste. Então, essa questão do Léo Lins, para mim, converte muito com esse texto do Andrei Zadanov. Existe hoje em dia no Brasil alguns grupos de interesses que estão alinhados com um determinado espectro de poder, que é a esquerda, e que tentam de todas as maneiras podar as liberdades individuais e até a liberdade do riso, né? Se você não gosta de um certo conteúdo, não vá lá e não consuma. E o pior, essa questão do Léo Lins ocorreu em 2016. O processo veio anos depois. Então, qual é a métrica de anos para se processar alguém pelo que foi falado? Porque partindo-se desse princípio, então, eu lembro na Rede Globo, tinha um programa chamado Zorra Total, que tinha um personagem que falava, isso é uma bichona, então vamos voltar também a processar a Rede Globo por conta daquele personagem, afinal de contas ele também não está tão distante no tempo dos dias atuais. Isso é um perigo, isso abre uns precedentes assim muito perigosos, sabe? E agora, o Léo Lins foi condenado por alguém do judiciário, por um juiz. Um magistrado pegou, olhou a acusação, olhou a defesa e achou que a acusação estava certa e a defesa estava errada. E que ele não pode fazer piada sobre surdo, mudo, provavelmente daqui a pouco sobre cego, sobre gordo, sobre um monte de gente. Não sei, só deve poder fazer piada sobre homem branco, rico, hétero. Deve ser uma coisa mais ou menos assim. Isso é muito perigoso. Agora, a convergência disso com a segunda matéria, que é essa daqui, Moraes fez tipo de ABIN paralela para investigar bolsonaristas. Reportagem da Folha de São Paulo denuncia que Moraes usou o TSE fora do rito. De acordo com a publicação, seu gabinete no STF ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios para a Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas. Veja bem, para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no STF durante e após as eleições de 2022. Se vocês quiserem, leiam a matéria completa. Lá no final você tem a resposta do ministro Alexandre de Moraes, ou de quem responde por ele, falando que o TSE tem poder de polícia e que ele fez simples uso do poder de polícia que tinha em mãos. O que é muito estranho, esse inquérito das fake news, recentemente descobriu-se uma rede de gente aí ligadas a canais no YouTube e em outras mídias associadas à esquerda, até Choquei, acho que é o nome, né, que teve uma menina que ceifou a própria vida por conta de uma reportagem tendenciosa e depois de deboches de pessoas que comandavam esse tipo de veículo aí de informação mais popular. E essas mídias não entraram no inquérito das fake news. Áudios foram vazados, né? Onde alguém estaria organizando essas mídias antes das eleições e nada aconteceu. E, sinceramente,
Eu não vejo problema nenhum entre o pessoal da direita se organizar antes das eleições e começar a falar mal um do outro e vice-versa. Quem se sentir incomodado vai no judiciário, mete-lhe um processo, se você tiver uma justiça imparcial. Agora, censura prévia ou fechar-se os olhos para o que está acontecendo do outro lado, isso eu não concordo. E, gente, o que acontece? Eu já tenho um vídeo aqui no canal, depois vocês procurem aí, que a gente fala sobre o ministro Alexandre de Moraes e pessoas que estão muito em evidência. Entendam uma coisa: o ministro Alexandre de Moraes nunca foi aliado da esquerda brasileira. Quando ele era secretário de Segurança Pública em São Paulo, a mídia esquerda diária dizia que ele era um fascista. Tem isso num vídeo do canal aqui, é só vocês procurarem. Dizia que ele era fascista. Ele não é aliado do presidente Lula de jeito nenhum. Simplesmente é mais um poder entre aqueles poderes que estão lá em cima. Que você tem o presidente, você tem os ministros, você tem uma renca de gente ali, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, são muitos poderes. E ele está fora de sintonia com os outros, porque a classe política, queira ou não queira, foi atacada lá atrás, por exemplo, pelo Sérgio Moro. Derrubaram o Sérgio Moro. Teve uma época que o Sérgio Moro parecia mais eterno que os diamantes. Olha o que aconteceu. A classe política, junto com o judiciário, trouxeram de volta o presidente Lula, de acordo com suas conveniências, porque, queira ou não queira, o ex-presidente Bolsonaro acendeu no Brasil uma percepção entre as pessoas da ineficiência do Estado muito grande. Eu não sei se isso foi proposital, mas que acendeu, acendeu. Então hoje você tem muitos brasileiros que antes não se preocupavam com questões de política se preocupando. Você tem isso hoje em dia. Popularizou muito o ex-presidente Bolsonaro esse uso da internet para se falar de política. Você vê a renca de gente que foi eleita aí na rasteira do ex-presidente Bolsonaro fazendo uso de redes sociais. Então é inevitável que ele trouxe uma mudança, um ponto de ruptura para o país. Não vou dizer ruptura, porque a gente ainda tem continuidade aí das coisas, mas um ponto em que dois polos realmente se apresentaram como divergentes, esquerda e direita, coisa que não acontecia antes no Brasil. Você não sabia bem quem era esquerda e quem era direita. Hoje em dia já dá para se ter uma noção muito clara disso. As pessoas não têm mais vergonha de dizer sou conservador, sou liberal, como a esquerda antigamente dizia com muito orgulho: sou de esquerda, sou do MST, sou isso, sou aquilo. Hoje também o pessoal da direita, dentro das várias vertentes que se tem de direita, não tem mais vergonha de se posicionar. Basta ver na época do ex-presidente Bolsonaro a quantidade de bandeiras do Brasil que vocês viam pelas janelas. Mas, voltando ao tema, o ministro Alexandre de Moraes, parem para pensar comigo. Seria muito bom do presidente Lula, e eu não estou dizendo que porque eu nunca vi o presidente Lula, não conheço ele, aqui é uma especulação, né? Acho que ainda temos talvez o direito de fazer isso. Seria muito bom para o presidente Lula que o ex-ministro Alexandre de Moraes não estivesse no STF. Ele nomearia mais um ministro, como nomeou o Flávio Dino, como nomeou o seu advogado e amigo pessoal, palavras dele mesmo, o Zanin. Imagina ele nomeando um terceiro ministro. Seria bom para o STF, porque o ministro Alexandre de Moraes, queira ou não queira, mira muitos holofotes no STF. Seria bom para a classe política, seria bom para todo mundo se fosse encontrada uma saída honrosa para o ministro Alexandre de Moraes do STF, que ele se aposentasse. Eu já falei isso em outros vídeos. Provavelmente o poder ele seduz. O poder ele seduz, ele é encantador. Então eu não creio que ninguém que tem tanto poder na mão vai abrir mão dele de maneira de mão beijada. Olha o caso lá do ditador da Venezuela. Você não abre mão, você permanece. E, em você permanecendo, o sistema, o jogo político, esse jogo dos poderes começam a se organizar, a se sintonizar e vão plantando pequenas sementinhas, porque o tempo da política é diferente do nosso tempo. Exemplo, num vídeo recente que eu fiz para vocês, em 2015,
Gleisi Hoffmann e Aécio Neves aprovam a emenda, lançam lá uma PEC da emenda PIX. Em 2019 ela é aprovada. Olha, 15, 16, 17, 18, 19, 4 anos. Então, hoje, estão plantando já uma sementinha de que o ministro Alexandre de Moraes organizou uma BIM paralela para perseguir bolsonaristas. E para onde essa sementinha vai? Como essa sementinha vai crescer? Eu não sei. Particularmente, eu duvido muito que alguém consiga derrubar um ministro do STF. Eu duvido muito. Porém, nada é impossível. Poucas coisas são prováveis, mas nada é impossível. E no Brasil de hoje em dia, ou melhor, de alguns anos para cá, tantas coisas, tantas reviravoltas têm acontecido que eu não duvido mais de nada. Aí que eu falo para vocês, o Sérgio Moro foi de herói a vilão, o Lula de ex-presidiário a presidente da República. Eu não duvido mais de nada, sabe? Não duvido mais de nada. Então é isso, minha gente. Vamos esperar aí para ver como que vai ser esse jogo político de STF, Câmara dos Deputados, Senado. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que nos aguarda. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: enquanto a esquerda estiver no poder, enquanto a gente não tiver um governo efetivamente de direita, até com raízes conservadoras, mas com pensamento liberal, de liberdade, vocês vão continuar pagando imposto pra caramba. Aliás, para terminar o vídeo, não esqueçam que agora estão estudando aí uma taxação no Airbnb. Uma taxação no Airbnb. Um grande abraço para todos e espero que vocês aí e suas respectivas famílias tenham um excelente restante de semana. Obrigado por assistir o vídeo.